Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assentai-vos. Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, meus senhores e minhas senhoras, no encerramento deste 34º encontro da monarquia, decidimos refletir e meditar nesta missa sobre o mistério da realeza da Santíssima Virgem Maria. O melhor catecismo já escrito sobre este tema saiu da pena do Santo Padre, o Papa Pio XII, na encíclica Ad Celi Reginam, de 1955, onde ele, o Santo Padre, na ocasião, prova à luz das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição a realeza da Santíssima Virgem Maria. Pretendo não me alongar, mas eu queria que os senhores e as senhoras tivessem bem em mente este hino contido na oração da Ave Maria e que proclama diante do céu e da terra que agora Deus volta a reinar sobre os homens. E não apenas como seu Criador, já era rei por criação, mas agora adquire um segundo título de realeza, aquele que lhe é dado e conferido pela redenção. Fez-se homem para poder ser redentor dos homens. Fez-se homem, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, para poder ser Rei dos homens. Se ele fosse de outra natureza, de outra espécie, de outro lugar, não poderia reinar sobre nós. E se o seu reinado estivesse restrito somente às questões de natureza espiritual, bastaria manter-se como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas para submeter a si todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo que foi criado no céu e na terra, fez-se verdadeiro homem para ser verdadeiro Rei dos homens. E esta boa notícia que encheu o inferno de fúria e de terror saiu da boca do arcanjo quando disse à Virgem: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Começa então pelas palavras do anjo o anúncio de que está encerrado o período de tirania do demônio, do poder das trevas, e que começa agora o reinado do Filho de Deus, de Jesus Cristo, feito homem para ser Rei dos homens. Dele vai derivar e dimanar toda a autoridade no céu e na terra. E qualquer autoridade, como bem ouvimos no dia de hoje, que não tem em Jesus Cristo o seu início, a sua origem, o seu começo, não passa de impostura. Pilatos, de modo arrogante, pergunta: então tu és rei?
Jesus diz: tu dizes, eu sou rei. E por ocasião da ascensão, nosso Senhor declara aos apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não só no céu, na terra também. E alguém poderia dizer: mas como Jesus Cristo é rei do ponto de vista das questões sociais, políticas, econômicas, culturais? Nunca reinou tanto como agora, por uma simples razão, que foi dada por Santo Agostinho, já muitos séculos atrás, que afirmou que quando Jesus Cristo, estabelecido como rei, não reina sobre os homens, pelas graças e bênçãos que concede aos povos e nações, por ser obedecido por elas, reina pelo caos. Reina pelo caos. Ele é sempre rei. Não deixará de ser nunca. E se o seu império não se estabelecer entre os homens, por meio das graças e dos favores que ele concede aos que lhe obedecem, ele vai reinar pelo caos, entregando os homens uns nas mãos dos outros. E não se conhece pior castigo aqui na terra do que cair nas mãos dos homens. Não se conhece. Não se conhece. Então, meus caros, lembremos bem que quando rezamos a Ave Maria, e quantas vezes fazemos isso cada dia, estamos declarando que Jesus Cristo é Rei. Estas palavras foram ditas por razão da encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne para reinar sobre os homens. Era então o Criador deles, agora, como homem, será o seu Redentor e o seu Rei, Senhor de todas as coisas. Pantocrator, Kyrios. Este é um decreto estabelecido por Deus que ninguém pode revogar. Não há nenhuma autoridade humana. Depois, se os senhores quiserem oportunamente, é o que está profetizado no Salmo 2 das Escrituras Sagradas, no Salmo 2. Assim Deus estabeleceu as coisas. Este decreto é eterno e ninguém pode modificá-lo nem revogá-lo. E assim como por Eva, Satanás começou a reinar sobre a criatura humana, por Maria, por sua maternidade, ela que confere a Jesus Cristo a natureza humana, para como um de nós, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ser nosso Rei e Senhor. E assim então, por ela, esse mistério todo se dá, em primeiro lugar, por ela e através dela, voltou a brilhar para nós a esperança.
São Tomás de Aquino diz que a perfeição de um ente está na sua origem. Quanto mais perto da origem um ente está, mais perfeito este ente é. De modo que, se pela devoção nos aproximarmos da Santíssima Virgem Maria, que sendo aquela onde o Verbo se fez carne, portanto se fez Rei dos homens, nesta devoção humilde, porém poderosa, sancionada pelo magistério da Igreja e pelo céu, o Santo Rosário, a Ave Maria, tanto mais estaremos colaborando com Deus para que as coisas voltem ao seu lugar e Jesus Cristo seja efetivamente Rei e não juiz. Rei e não juiz. Toda esta verdade, toda esta graça se esconde na Ave Maria, que é o que proclama o início da realeza de Cristo. Fez-se homem, fez-se Rei dos homens. Se por esta que é a primeira, a mais simples e a mais eficaz devoção a Nossa Senhora, que é a Ave Maria, se por meio dela nos aproximamos da origem da realeza de Cristo, então as fronteiras do reino de Cristo se expandem em nossas almas. E a partir de nossas almas vão se expandir em nossas ações. E uma marca da realeza de Cristo vamos deixar onde estivermos e por onde passarmos. Muito interessante esta atitude da nossa gloriosa princesa Isabel, que percebendo que o Brasil iria perder aqueles favores e graças concedidos ao Império Católico, uma vez que se tornaria uma república corrupta e inepta, não fez outra coisa a não ser recorrer a Nossa Senhora. O que fez ela? Para onde foi? Foi a Aparecida. A Senhora é mãe do rei, é rainha. Se eu não reinar sobre este povo, reine a Senhora. E graças a Deus, porque não há no universo, visível ou invisível, nem no céu, nem na terra, ninguém mais perto de Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, do que ela. Nela, o reino de Deus logrou perfazer todo o seu curso, todo o seu curso. Então, se alguém me perguntasse, Alteza, se alguém me perguntasse, Padre, qual seria a ferramenta mais eficaz para restaurarmos a monarquia na nossa pátria? Eu diria, sem titubear, voltemos à devoção ao Imaculado Coração de Maria. Voltemos a Nossa Senhora, porque foi lá o início da realeza de Cristo. Foi ali, dentro, nas entranhas puríssimas, imaculadas da Virgem, que Ele se tornou homem para ser Rei dos homens, que Ele se fez homem para reinar sobre os homens. E é perto dela
escondidos na fenda do seu coração, aberto pela espada de dor do Calvário, que encontraremos o abrigo seguro e a força necessária para sermos instrumentos eficazes para restaurar a nossa pátria e devolvê-la ao seu legítimo dono, ao seu legítimo Senhor, ao seu legítimo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.